Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta. Amanhã, quarta-feira, dia 17 de novembro, vai começar os pagamentos do Auxílio Brasil. O programa Auxílio Brasil, que agora é o programa oficial do governo federal. Bolsa Família durou 18 anos e agora os 14,7 milhões de beneficiários do programa Bolsa Família já foram migrados e a partir de amanhã vão começar a receber com o final do NIS 1. Esse calendário segue até o final do mês. E o que chama atenção a tudo isso, eu vou fazer aqui uma pergunta agora. O maior erro do governo foi ter parado o auxílio emergencial em janeiro, fevereiro e março desse ano, confiando em dados científicos de que a pandemia tinha encerrado e não encerrou. Não tinha acabado. Estava só iniciando. Quem não lembra? Janeiro, fevereiro e março, mais de 39 milhões de pessoas ficaram sem receber auxílio emergencial. Quando observaram o grave erro, em cima do tempo, correram para tentar aprovar e conseguiram aprovar aí a prorrogação abril, maio, junho e julho. Depois de muita pressão, quando viu que os números estavam nas alturas da pandemia, resolveram novamente prorrogar. E aí, julho, agosto, setembro e outubro. Agosto, setembro e outubro, isso, 3 meses. Então, 3 com 4 foram 7 meses que o governo pagou esse ano de auxílio emergencial e deixou janeiro, fevereiro e março sem pagamentos. Foram 2 erros que derrubou a popularidade do presidente. E a gente está vendo agora outro erro. O governo ainda tem chance de corrigir esse erro prorrogando. Eu não sei quem são as cabeças pensantes. Sabemos que há lideranças que passam informação para o presidente Bolsonaro sobre se pode ou não pode prorrogar o auxílio emergencial. Sabemos que no próximo ano não pode. Próximo ano é ano eleitoral, a lei não permite. Mas esse ano pode. E aí o governo está num ano pré-eleitoral, ou seja, está concorrendo à sua reeleição e por capricho, ninguém sabe a mando de quem, não querem ajudar a população. Uma coisa simples, uma coisa prática, enquanto não se define os R$400, a PEC que está aí para ser aprovada ou ser vetada no Senado, o governo deveria definir logo essa prorrogação, novembro, dezembro. Mas pelo que a gente está vendo, parece que outro erro vai acontecer. Agora eu digo, sem prorrogação, é um tiro no pé e poderá custar uma reeleição. 25 milhões de pessoas estão sem nada nesse mês de novembro e dezembro. Apenas o pessoal do Bolsa Família que ainda vai receber alguma coisa, bem menos do que os 400. Em média, R$217 com aquele reajuste de 17,84%. Alex, por que todo esse arrodeio? É que o governo tem a ferramenta na mão, que é prorrogação. Prorrogação faz bem à popularidade do presidente, prorrogação vai fazer muito bem à população que está desempregada. Vai ser bom para todo mundo, mas parece que o governo não está pensando assim. Isso é lamentável e isso pode custar uma reeleição, sim. Bora trabalhar? Vamos trazer os detalhes? Quando eu vejo uma imagem como essa que foi feita aí no ano passado, onde na época o governo queria iniciar um pagamento de R$200 do auxílio emergencial. E vários parlamentares se levantaram contra. Não é pouco R$200, vamos aumentar para R$500. Quando estava quase certo para aprovar R$500 no Congresso, o presidente resolveu dar o aumento para R$600. E começou com R$600 para o público geral e R$1.200 para as mães-chefes. E aí você viu a popularidade do presidente como disparou. É a prova de que quando se ajuda a popularidade aumenta. O feedback é rápido, o retorno é rápido. Eu não sei o que o governo está pensando, mas que isso pode custar uma reeleição, pode. O novo Bolsa Família começa a ser pago entre incertezas sobre PEC, de valor de R$400, agora valor médio de R$217 nesse mês de novembro. O governo aposta na aprovação dos precatórios e muitos dos líderes que apoiam um retorno do auxílio emergencial, também tem outros que são contra
e dizem que auxílio emergencial está fora do radar do governo. Porém, é dividido. Uns são a favor, tem uma ala a favor, uma ala aliada do próprio presidente Bolsonaro, e tem uma ala contra. Por que é contra? Porque é contra o povo. Por que é contra ajudar? Dar uma ceia de Natal, um final de ano digno, já que o desemprego está tomando conta. Tão simples, prorroga para o pessoal que ficou fora do Auxílio Brasil. São 25 milhões de pessoas. Bem, o Programa Social Auxílio Brasil começa a ser pago amanhã, quarta-feira, dia 17, com um aumento de 17,84% no valor médio, vai ficar em torno de R$ 217,18 em relação ao antecessor Bolsa Família. Tem gente que vai receber mais do que 217, tem gente que vai receber menos do que 217. É um reajuste de 17,84% em cima do seu antigo programa Bolsa Família. Bem, para chegar no mínimo anunciado de R$ 400, como o presidente Bolsonaro vem prometendo, o governo pretende concentrar forças para aprovar a PEC, que é a proposta de emenda à Constituição dos Precatórios, e fala que a prorrogação do auxílio, vários aliados dizem que seria a opção certa, a opção correta. Já outra ala, aliada também, diz que não tem interesse, que a história é prorrogar, a história é aprovar essa PEC e nada de prorrogação, ou seja, até o próprio governo está dividido. Tem duas alas aí, uma a favor, outra contra. O tempo para se conseguir a aprovação da PEC, no entanto, joga contra a estratégia e mantém a incerteza sobre os valores a serem pagos. Você sabia que, dependendo desse atraso da PEC, os pagamentos só poderão começar em janeiro e não em dezembro? Em dezembro, caso haja esse atraso nessa votação no Senado, em dezembro o governo, alguns interlocutores dizem que o presidente quer dar aí um presente de Natal e aí aprovaria essa medida provisória extraordinária para pagar 400 ao pessoal em dezembro, caso haja um atraso nessa PEC. O líder do governo no Senado e relator do texto dos precatórios, o senador Fernando Bezerra, de Pernambuco, ele citou nos últimos dias 2 de dezembro como data limite para a aprovação desse texto. O prazo já é mais elástico que o citado pela equipe econômica em conversa sobre o tema. Antes, o time sinalizava que a PEC teria de ser aprovada até meados de novembro, depois até o final do mês. E aí vai só alterando, passando para depois a gente volta, e depois a gente volta. Isso vai complicando, vai provocando ansiedade, depressão à população, porque não sabe se de fato vai ter direito a receber já esses 400 em novembro, ou melhor, em dezembro, ou de fato vai ficar para janeiro. As mudanças precisam ser colocadas em prática ainda nesse ano, para não desrespeitarem a lei eleitoral, porque a lei proíbe, que impede aí o aumento do benefício para um ano. Então, se for para aprovar, tem que aprovar esse ano ainda. Governo e Congresso deixaram de cortar custos e a proposta de orçamento de 2022 está no limite do teto, que impede o crescimento real dos gastos federais. A PEC dos precatórios dribla o teto ao postergar o pagamento de sentenças judiciais programadas para o ano e ainda muda a regra de correção anual do limite de gastos, liberando ao governo espaço de mais de 91 bilhões de reais sem a necessidade de revisar outras despesas, o que eleva o déficit nas contas públicas e também o endividamento do país. O Brasil, nesse momento, está no vermelho. Está no vermelho, na verdade, desde 2014. Sua dívida passa de 5,4 trilhões de reais e os custos com juros são pagos pela sociedade como um todo. Quando você vê o aumento aí de tudo, de gás de cozinha, de combustíveis, de feijão, de carne e arroz, são juros, impostos que o governo, para tentar abater, diminuir o estrago, o impacto, aí tira de onde? Do bolso do mais pobre. Por isso que está tanto aumento, e a desculpa a gente sabe que é o barril de petróleo, o preço é baseado em dólar e está muito alto. Bem, diante das incertezas sobre a aprovação da PEC, a prorrogação do auxílio emergencial começou a ser cogitada pelo governo e também pelos aliados como uma forma de ampliar o pagamento aos mais vulneráveis. Mas, nesse momento, a medida não é um consenso entre os próprios membros do Executivo, mesmo após a sinalização favorável do Tribunal de Contas da União. Eu lembro mais uma vez essa imagem aqui, a imagem que
chama atenção. Olha essa imagem aí, preste atenção. Você está vendo essa imagem? Essa imagem foi tirada o ano passado. E esse ano, se nada for solucionado, se nada for resolvido, porque o que tem de gente desempregada, essa imagem vai piorar. As pessoas já estão indo atrás de carro do lixo para pegar comida, gente. É lamentável. A área social, se não tiver auxílio emergencial, vai ser um problema sério. Parece que o governo não está entendendo que tem 25 milhões de pessoas. Isso dá aproximadamente quase 15% de toda a população ativa. 15% é gente com força. 25 milhões de pessoas que não têm emprego, não tem nem expectativa, não tem nada para colocar aí. Junto a isso, tem mais de 20 milhões de pessoas passando fome. Que é um dado que saiu agora há pouco. 14 milhões de pessoas estão desempregadas. E o governo tem a chance de ajudar ele mesmo na popularidade do presidente e também a população. É só prorrogar o auxílio emergencial, 2 meses apenas. Entre membros da equipe econômica, uma eventual prorrogação do auxílio emergencial tem sido vista como incompatível com as exigências de imprevisibilidade e urgência estabelecidas pela Constituição para os créditos extraordinários fora do teto de gastos, já que a pandemia está arrefecendo. Bonito, né, esse termo aí? Mas a verdade é que o governo tem uma ala que está querendo aprovar essa prorrogação. Precisa de uma maioria, mas parece que vai ter que levar um belo de um veto se essa PEC não for aprovada no Senado. Aliás, o Senado, a cada dia que a gente vem acompanhando, mais senadores estão desejando votar contra. E o governo já está sentindo isso, por isso que está aí nos debates, nas reuniões, nas ligações. Lembro que são 81 senadores para aprovar essa PEC dos precatórios, para confirmar os R$400 até dezembro do próximo ano. Porém, se o governo conseguir só 48 votos, não passa. São 2 votações. Precisa passar na primeira com 49 votos dos 81. E o governo está tendo dificuldade para conseguir esse número de senadores nesse momento. Além disso, o orçamento do próximo ano está em aberto, o que na teoria fornece condições para que os pagamentos previstos sejam feitos seguindo as regras tradicionais, com corte de despesas em outras áreas. A PEC que adia pagamentos e precatórios da União, que são os valores devidos pelo Estado e cobrados pela Justiça, foi aprovada na Câmara dos Deputados na semana passada e agora estamos aguardando ser analisada no Senado, talvez dia 23, talvez dia 24 de novembro. Se houver mudança, aí complica. Se o Senado resolver mudar o texto, aí vai ter que voltar de novo para a Câmara. Voltar e ser votado de novo em 2 votações. Imagina aí a dificuldade como foi a primeira e agora voltar para o Senado, voltar para a Câmara. Isso pode acontecer. E o atraso, a tendência é aumentar se isso acontecer. Se não acontecer nos dias 23 e 24 de novembro a votação, ficaria para o dia 30 de novembro, entraria em dezembro, dia 1 e dia 2. Senadores ainda estão para analisar toda essa situação. O presidente do Senado ainda está em Lisboa, deve estar de volta já nesses instantes, nesses próximos dias, enfim. Apesar de ter passado na Câmara com relativa celeridade, a proposta já começa a enfrentar obstáculos na Casa Legislativa vizinha, ou seja, no Senado. Os senadores ainda resistem a uma tramitação acelerada da PEC e dos precatórios e podem colocar em risco até mesmo as previsões mais pessimistas do governo, inclusive promovendo alterações no texto. A liderança do governo diz acreditar que a PEC possa ser aprovada no Senado durante o esforço concentrado destinado inicialmente para sabatina e votação de indicações para cargos. Os trabalhos estão marcados para acontecer, repito, dia 23 ou 24 de novembro. Se atrasar, aí vai ficar para o dia 30 de novembro, dias 1 e 2 de dezembro. Ora, se dia 10 de dezembro do próximo mês vai ser iniciado os pagamentos do Auxílio Brasil com o final do NIS 1, você ainda está votando no dia 2 de dezembro, é brincadeira. Isso é lamentável, é muita demora, é muito atraso. Parece que o governo não aprendeu o atraso da Câmara. Foram mais de 2 semanas para votar, para debater, para apresentar destaques, enfim. Só quem sobra na curva, só quem sofre é a população. Porque você sabia que agora, nesse mês de novembro, já era para estar recebendo R$400? Não recebeu porque demorou a aprovação. O presidente Bolsonaro disse que, acabando o auxílio emergencial, já iniciaria o novo programa com R$400. R$400, mas isso lamentavelmente não está acontecendo. Bem,
Esse período ofereceria aí uma janela com alto quórum, uma vez que o esforço concentrado traz os congressistas a Brasília, ou seja, os senadores, pois a votação de indicações de autoridades são obrigatoriamente presenciais. Propostas de emenda à Constituição precisam ser aprovadas em 2 turnos com 49 votos dos senadores. O cronograma já representa uma derrota para o Ministério da Cidadania, que calculava que a proposta deveria ter sua tramitação concluída até o dia 20 de novembro, para que o benefício pudesse ser pago em dezembro. No entanto, os senadores cobraram do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que a proposta passasse inicialmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que é o CCJ. O presidente da CCJ, o senador Davi Alcolumbre, anunciou na semana passada que a PEC deve entrar na pauta da sessão do dia 24. Talvez. Mesmo assim, ainda há congressistas e líderes que defendem a ida da PEC dos precatórios para outras comissões. O líder do PSDB, o Isalci Lucas, do Distrito Federal, defendeu que a proposta seja analisada pela Comissão de Assuntos Econômicos, o famoso CAI. Alguns senadores ainda querem mudanças no texto aprovado pela Câmara, e o que implicaria no retorno da PEC para aquela casa legislativa. O principal ponto de divergência é o tamanho do espaço no orçamento criado pela aprovação da proposta. 3 senadores, Alessandro Vieira, de Sergipe, o Oriovisto Guimarães, do Paraná, e o José Aníbal, de São Paulo, chegaram a propor individualmente suas próprias propostas de PEC para viabilizar um novo programa social. Eles dizem acreditar que é possível pagar o Auxílio Brasil as dívidas com precatório sem furar o teto de gastos e consideram excessivo o espaço aberto no orçamento. Bezerra vem dizendo que vai usar essa semana para dialogar com os senadores e tentar convencê-los de que o espaço que será aberto no orçamento é justo, adequado e necessário. O governo continua trabalhando com outros planos para caso a PEC trave no Senado. Essas cartas na manga, inclusive, serão usadas nas negociações com os senadores. O argumento é que a edição de uma medida provisória seria ainda mais danosa para o Brasil, considerando que havia uma forte reação no mercado. Ou seja, o dólar dispararia de novo pelas incertezas da política no Brasil, pelas leis, e aí as bolsas cairiam. E isso prejudicaria, e como prejudicaria o governo. E quando prejudica o governo, no final vai ter que aumentar os impostos. Aí vai sobrar para quem? Isso vai sobrar para quem? Para o povo, para pagar gás de cozinha mais caro, combustível mais caro, e aí todo esse perrengue, todo esse problema. Preste atenção aí, palavras do presidente Jair Messias Bolsonaro, porque muita gente está questionando como esses pagamentos. Pedro Guimarães falou, João Romano Neto também falou, e a gente agora vai acompanhar o que foi dito. Escuta aí, presta atenção o que foi dito na live do presidente Bolsonaro. Acompanhe. Teve uma pergunta de uma pessoa que estava acompanhando, de um senhor. Escuta aí. Salve, presidente Jair Bolsonaro. Salve, presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Eu queria perguntar ao senhor, presidente da Caixa, se o pagamento do Auxílio Brasil, substituindo o Bolsa Família, se já está tudo azeitado, vai ter alguma mudança, ou seja, o que muda com esse novo programa social maior, e mais amplo? A Caixa já está preparada para fazer o pagamento? Obrigado. O Pedro vai falar 10 segundos. Isso. E é do João Roma aqui para discutir o assunto. A Caixa paga todos os benefícios sociais, nós temos nós temos toda a parte operacional. Passo aqui para o ministro Roma, mas de maneira claríssima. Estamos preparados, nenhum problema, será como sempre, muito bem organizado. Pedrão, obrigado, Pedrão. Tá, vamos lá. Pedro, fica aqui, Pedro. Não, fica aqui do lado, aqui, Pedro. Deixa o Roma. Rápido, entendeu a pergunta aí, Roma? Rapidamente a resposta aí. O Zé Maria. Vai, fala aí. Zé Maria, boa noite. Obrigado pela pergunta. Essa pergunta gera uma oportunidade. Obrigado, Pedro da Caixa, que é o nosso parceiro que tem viabilizado também feitos notáveis, como não só o pagamento do auxílio emergencial, que foi elogiado, presidente,
o senhor que esteve na Itália, participou de eventos internacionais, pelo Banco Mundial, pela ONU, pela OCDE, porque o Brasil conseguiu de forma inovadora, em tempo recorde, né, fazer chegar a 68 milhões de brasileiros, que praticamente atinge mais da metade da nossa população, auxílio emergencial, que atenuou o sofrimento de muita gente. Muito pai e mãe de família que estava impedido de sair de suas casas para ganhar o sustento de sua família. E na próxima semana, no próximo dia 17 de novembro, né, começamos o pagamento do Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil é um fortalecimento das políticas de transferência de renda do governo federal. Diferente do que os partidos de oposição falaram, presidente, não estamos acabando com o programa de transferência de renda. Pelo contrário, o senhor está fortalecendo, fazendo com que ele chegue, inclusive, num valor mais robusto. Não é? Inclusive, vamos sair de 14,7 milhões de beneficiários, de famílias beneficiárias, para 17 milhões de famílias beneficiárias. E agorinha, presidente, agora à tarde, eu estava em contato aqui com a ministra Flávia agora, aqui na sala, o Senado Federal, né, e a Câmara dos Deputados aprovou também os PLNs 23 e 26, o que viabiliza também a alocação de recursos desse ano para o pagamento do Auxílio Brasil já em novembro e dezembro. Tivemos essa semana uma excelente notícia, que foi a aprovação pela Câmara dos Deputados da PEC dos precatórios, que viabiliza o auxílio mínimo de R$ 400, conforme a sua determinação, quando o senhor disse que estava determinado a ajudar os mais necessitados do Brasil. Então, obrigado aos parlamentares que vestiram a camisa e estão ao lado da população mais necessitada do nosso Brasil. E essa matéria já foi para o Senado, o presidente Rodrigo Pacheco ligou, e estamos fazendo um apelo para todos os senadores para que entendam a necessidade dos brasileiros, pois esse é o momento, como o senhor mesmo falou, de cooperação. Ninguém quer saber, né, de próxima eleição. As pessoas tem que se ajudar para que a gente possa cada vez mais estar junto do brasileiro mais necessitado.